o nosso estudo de hoje é a lição 19 do livro Segue-me, tem como título O Ponto Certo. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Palavras de Pedro, na primeira epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 19. Basta que o sofrimento alcance-nos de leve a sentir-nos para logo necessitados da assistência divina. Ainda quando filosofias negativistas tenham nos desfigurado o raciocínio ou a palavra, se o perigo ou a ameaça-nos secreta intuição, afirma-nos que Deus zela por nós e para Deus voltamos-nos de imediato. Enquanto isso ocorre, vale pensar na forma aconselhável e justa de nos encomendarmos ao Criador. De certo que muitas maneiras existem de preparar semelhante ato de confiança, tais como a oração, que sublima o estudo que esclarece, o trabalho que realiza e o entendimento que reconforta. Entretanto, o modo único de nos dirigirmos corretamente ao Pai que está no céu é aquele da prática do bem. Não nos iludamos, mas dia menos dia todos sofrem. Há contudo quem sofra, com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Conversamos-nos assim, seja quais forem as circunstâncias que nos achemos, que o processo exato de nos encomendarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir sempre e sempre em toda parte, porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. A gente fez parte de um trabalho durante aproximadamente 15 anos que fazia visita na casa de pessoas que estavam ou muito idosas a ponto de não conseguirem se dirigir ao centro espírita para assistir uma reunião, ou então enfermos mesmo, né? Muito caso de enfermidade. E nós éramos sempre aconselhados, nas conversas que a gente tinha, a lembrar a todas as pessoas que a gente pode ter uma doença, mas não ser doente. E essa é uma reflexão profunda para a gente, né? Porque a doença, todo mundo sabe o que é: pneumonia, tuberculose, câncer. Eu posso ter uma doença, mas aqui a minha mente, ela trabalhar bem essa ideia e fazer o tratamento que seja adequado, buscando todas as maneiras possíveis que a gente puder aqui ter à disposição para poder fazer o tratamento e manter serenidade. Então, por isso vem a frase: eu posso ter doença, mas não ser doente. E até uma coisa interessante que se falava também é o seguinte, né? Quando a gente sair daqui do corpo e for para o outro lado da vida, nós não teremos mais esse lado material. O outro lado da vida eu sou puramente inteligência, pensamento, né? Então a gente fica pensando, às vezes encontra pessoas que têm o corpo totalmente são, mas a mente está trazendo um monte de transtornos psicológicos, depressão, as síndromes, aí, síndrome do pânico, enfim. E você vai encontrar pessoas que, ao contrário, às vezes o corpo está todo debilitado, mas mentalmente aquela pessoa está bem, ela está serena, ela está sentindo o sofrimento, é claro. Que o sofrimento vem cedo ou tarde para todo mundo, o Emmanuel terminou de falar que num mundo como esse vem, né? Mas o que acontece? Mas ela está bem, ela está serena. Então foi dito assim para a gente: olha, quem é que vai chegar melhor do outro lado? Será que é a pessoa que está com o corpo em frangalhos e está com a mente boa? Ou aquela pessoa em que o corpo está totalmente são, todos os exames perfeitos, mas a mente não está boa? Outro lado é só mente. É claro que é a primeira opção aqui que eu da resposta. A pessoa que pode estar com o corpo em frangalho, mas com a mente boa, vai chegar melhor do outro lado. Então, passando por esse raciocínio, né, vamos começar a pensar na função do sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento é tudo aquilo que contraria os nossos interesses mais imediatos aqui na Terra. Então, eu estou convivendo com os meus familiares hoje, desenvolvo um laço de amor, de afeto por eles. De repente perco esse convívio com eles, vem o sofrimento. Estou muito bem com saúde, daqui a pouco descubro que tenho uma doença, vem o sofrimento. Alguém atinge o meu patrimônio que foi conquistado com tanta suor, tanto esforço, vem o sofrimento. Então o sofrimento aqui na Terra, cedo ou tarde vai vir, não tem jeito, né? E conforme a gente vai sensibilizando o nosso coração,
a gente começa também a sentir a dor do próximo, as pessoas que estão aqui do lado da gente. E é interessante também, né, que a gente ouvia muito isso, falando assim, você quer aprender a trabalhar para Jesus mesmo, procura fazer o máximo para sentir a dor do próximo. Mas é claro, né, a gente tem os mecanismos de defesa nossos que são naturais, e a gente sente até um determinado momento e só para saber mais ou menos como é e fala, meu Deus, ele está nesse processo de maneira contínua. Eu não, eu só entrei para sentir, sair e vi que o negócio é complicado mesmo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando alguém chega perto da gente e fala assim, ó, a minha mãe faleceu. Gente, raramente a gente vai pensar na nossa mãe falecendo, porque a morte de mãe dói muito, né? Então a gente só vai ficar, meu Deus, tal, né, e querer dar aquela palavra de consolo. Não, mas você quer dar uma palavra de consolo de verdade? Pensa por uns 2 minutinhos, só para não doer tanto assim, né? Na tua mãe indo embora. Quando você pensar nisso, você vai ficar de uma maneira e falar, caramba, não, peraí, agora eu sei o que ele está passando sim. Então eu vou começar a respeitar até mais a dor da pessoa quando eu começar a me colocar no lugar da pessoa. Mas o Emmanuel vem dizer para a gente o seguinte, que quando o sofrimento chega, logo de leve, a gente começa a sentir necessidade de Deus, ou então achar que Deus nos abandonou, ou pedir de maneira desesperada que a gente possa estar tendo um amparo, né? E ele vem dizendo para a gente, ó, mesmo que tenha filosofia negativa por aí, tal, Deus está zelando por nós o tempo todo. Então, quando isso ocorre, é bom a gente pensar, né, o que tem por trás disso. Então, essas mensagens do Emmanuel, elas têm me ajudado muito. Eu acredito que qualquer pessoa hoje que fizer como terapia realmente, você todo dia fazer uma leitura e fazer uma reflexão, né? Eu falo a reflexão porque às vezes a leitura vai rápida e não absorve alguns princípios. Quando você faz a proposta que a gente vem fazendo aqui, de desenvolver o teste em 10 minutos, né, você é obrigado a olhar o texto com outros olhos. E eu saio daqui e encontro os problemas como todo mundo encontra. Então os problemas chegam e falam, ah, meu Deus do céu, mas tá bom, tudo vai se resolver, vou fazer tudo que eu puder, eu tiver ao alcance. Em outras épocas, sem essas mensagens aqui que a gente está tendo, a gente ia blasfemar, a gente ia xingar, a gente ia, né, estourar emocionalmente, falar, pô, por que acontece tudo isso com a gente? Agora não, a gente já para e fica, não, Deus está querendo me exercitar, vamos embora, vamos resolver da melhor maneira e vamos ver o que tem para frente, o que eu mereço mesmo. E é até interessante, né? A gente tem que botar muito na cabeça aquele texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 5, que tem como título A Verdadeira Desgraça. A gente acha desgraça no fato que está acontecendo, não, a gente tem que ver nas consequências, porque às vezes as consequências daquele fato lá na frente que você vai entender, elas foram muito boas, e você um dia vai agradecer esse fato ter acontecido. Então ele até fala para a gente, olha, tem muita coisa que as pessoas acham que não é desgraça, mas que é, hein? Essas festas aí que entorpecem o espírito, esses desvios que vão provocar aí reações na lei de causa e efeito, estão acontecendo agora, estão proporcionando prazer, mas ó, no futuro vai te cobrar. Agora, vamos ver o que é verdadeira desgraça. Será que aquela tempestade que chega agora destrói tudo, mas para logo depois a reconstrução ser bem melhor do que era antes? Né? Porque ele limpa os miasmas todos. Se a gente pudesse observar como um todo, vamos imaginar se os espíritos trabalhando nos fenômenos da natureza. Ali vai se desenvolver um vírus, por exemplo, que vai fazer igual a pandemia fez com a gente, o Covid-19. Aí de repente manda uma tsunami para ali, o vírus morre. Aí você fica, ah, meu Deus, aquela tsunami foi um desastre. Não, o desastre ia ser muito maior. De repente ele foi uma profilaxia para que o mal maior não acontecesse. E a gente começa a ver o seguinte, que de maneira harmônica tem o Criador por trás disso tudo, tem os espíritos superiores por trás disso tudo, então a gente não deve se queixar. Quando o sofrimento bater na nossa porta, a gente deve pensar assim, o que está exigindo de mim? O que eu devo fazer? Vamos ver se eu consigo tirar 10 na solução, mas se não conseguir, 5, 6 é um aprendizado, ninguém tira 10 de uma hora para outra. A gente começa errando nos momentos de instabilidade emocional, mas daqui a pouco a gente começa a acertar. E a gente vai começando a entender que, ó, não nos iludamos, mais G menos G, todos sofrem. Mas tem que aprender a sofrer e aprender
o que o sofrimento está trazendo para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.